Olá, seja bem-vindo. Gosta do nosso conteúdo? Inscreva-se e ative as notificações. Harrison Webb estava afundado no sofá de couro da sala, com uma cerveja gelada na mão e os olhos fixos na televisão. Era uma quinta-feira tranquila, quase meia-noite, e o jogo dos Lakers estava a terminar com uma vitória confortável. Tinha o apartamento inteiro só para ele, desfrutando da paz após um longo dia no escritório de gestão de projetos onde trabalhava. Vivian, sua esposa, há apenas 2 meses, tinha saído mais cedo, dizendo que ia à casa da sua irmã, Rachel, para ajudar com o sobrinho que estava com febre alta. Harrison ofereceu-se para ir com ela, mas ela insistiu que não precisava dele, que seriam apenas algumas horas e que ele deveria simplesmente relaxar em casa. Na altura, pareceu-lhe um gesto atencioso. O telemóvel de Harrison vibrou na mesa de centro, iluminando-se com o nome de Brandon no ecrã. Brandon era amigo de Harrison desde o liceu, uma daquelas amizades sólidas que duram décadas. Harrison franziu o sobrolho ao ver as horas. Brandon raramente ligava tão tarde, a menos que fosse algo importante. Ele pausou o jogo e atendeu. E aí, cara? O que se passa? A voz de Brandon do outro lado da linha estava tensa, hesitante de uma forma que Harrison nunca tinha ouvido antes. Harry, pá, e tô no Apex Club e... Bolas, nem sei como te dizer isto. O estômago de Harrison contraiu-se instintivamente. Havia algo no tom de Brandon que sinalizava problemas. Desembucha, Brandon, o que foi? A tua mulher está aqui e ela está muito próxima de um tipo. Tipo, próxima demais. Estão a dançar e a beijar-se, pá. Desculpa ter de ser eu a dizer-te. O mundo de Harrison pareceu sair dos eixos. Ele sentou-se direito no sofá, a cerveja quase a escorregar da sua mão. Tens a certeza que é ela? Ela disse que estava em casa da irmã a cuidar do sobrinho doente. Pá, estou a olhar para ela neste momento. Vestido vermelho, aquele que disseste que lhe compraste no aniversário dela no mês passado. É definitivamente ela, Harry. Eu não te ligaria se não tivesse a certeza absoluta. Harrison já estava de pé, com a adrenalina a correr-lhe nas veias. Onde estás exatamente? Fica aí, estou a caminho. Ele desligou antes que Brandon pudesse terminar de responder, já à procura das chaves do carro. O Apex Club ficava no centro de Cleveland, a cerca de 20 minutos com trânsito normal. Harrison fez o trajeto em 12 minutos, passando sinais amarelos e conduzindo com uma mistura volátil de raiva e incredulidade. Cada pensamento era uma punhalada. Vivian a mentir sobre onde estava. Vivian com outro homem. Vivian a destruir tudo o que tinham construído em apenas 2 meses de casamento. Como é que alguém podia deitar tudo a perder tão rapidamente? Quando Harrison chegou ao Apex Club, Brandon esperava junto à porta, visivelmente nervoso, com o telemóvel na mão. A luz de neon azul do letreiro do clube projetava sombras no seu rosto preocupado. Harry, antes de entrares, precisas de ver isto. Gravei porque imaginei que precisarias de provas. Brandon entregou-lhe-se o telemóvel e Harrison sentiu o estômago revirar enquanto assistia ao vídeo. Lá estava Vivian, deslumbrante naquele vestido vermelho que ele tinha escolhido cuidadosamente para ela, imaginando como ficaria bonita nele. Mas ela não o estava a lousar para ele. Dançava de uma forma inconfundivelmente íntima, com um homem alto, de cabelo loiro e barba bem aparada. As mãos dele estavam firmemente na cintura dela, os seus corpos pressionados numa sincronia sugestiva. E então, claro como a água, eles beijaram-se. Não um beijo por engano ou acidental, mas um beijo profundo e demorado, entre duas pessoas que claramente partilhavam intimidade. Harrison teve de se agarrar ao corrimão da entrada para não cambalear. Onde é que ela está agora? A voz de Harrison saiu mais firme
do que ele se sentia. Um mecanismo de defesa reflexo. Da última vez que vi, ainda estava na pista de dança, perto do bar. Ela ainda não me viu. Brandon parecia genuinamente preocupado. Queres que entre contigo, pá? Posso dar-te cobertura? Não, eu trato disto sozinho. Harrison devolveu o telemóvel e entrou no clube com passos determinados. A música eletrônica pulsante batia contra as paredes, luzes estroboscópicas cortavam a escuridão em flashes intermitentes e o ar estava denso com os cheiros misturados de perfume, suor e álcool. Harrison abriu o caminho pela multidão de corpos dançantes, com o foco afiado como uma navalha. E então ele viu-a. Lá estava Vivian, radiante e sorridente, completamente perdida no momento com o tipo loiro. Uma mão repousava no peito dele, a outra segurava uma taça de champanhe. Eles não estavam apenas a dançar, estavam no seu próprio mundo, alheios a tudo à sua volta. O homem sussurrou algo ao ouvido de Vivian e ela riu, atirando a cabeça para trás. O mesmo riso que Harrison conhecia tão bem. O mesmo riso que ela dera no dia do casamento deles. Harrison caminhou diretamente até eles, parando a menos de 1 metro de distância. Ficou ali em silêncio, apenas a observar. Demorou alguns segundos preciosos, mas Vivian finalmente sentiu a sua presença. Quando seus olhos encontraram os de Harrison, ela gelou. A cor literalmente desapareceu do seu rosto. O seu sorriso desvaneceu-se instantaneamente. A taça de champanhe quase lhe escorregou da mão. Harrison! A sua voz saiu como um grito agudo sobre a música, pânico puro. Ela afastou-se imediatamente do homem loiro. O que estás a fazer aqui? Harrison quase se riu do absurdo da pergunta. Eu? O que dizer eu estou a fazer aqui? Ele deixou o sarcasmo escorrer de cada palavra. Que tal explicares o que tu estás a fazer aqui, Vivian? Pensei que a tua irmã precisava de ajuda urgente com o sobrinho doente. Ou isso também era mentira? O tipo loiro, percebendo que estava no epicentro de um drama conjugal explosivo, tentou afastar-se discretamente, mas Harrison agarrou-lhe o braço, não com força, mas com firmeza suficiente para o manter no lugar. Não, não, não. Tu ficas. Quero que todos entendam a situação completa. Harrison olhou deliberadamente à sua volta. Várias pessoas próximas já tinham parado de dançar e observavam o confronto a desenrolar-se. Deixem-me explicar o que se está a passar para toda a gente. Esta é a minha esposa, Vivian. Casamo-nos há exatamente 2 meses. E hoje, ela disse-me que estava a cuidar de um sobrinho doente, mas em vez disso, está aqui neste clube, colada a este sujeito. Interessante, não? Vivian desatou a chorar, as lágrimas a correrem como se tivesse uma torneira emocional. Querido, isto não é o que parece. Eu posso explicar. Não é o que parece? Harrison tirou o telemóvel de Brandon do bolso, ainda com o vídeo aberto, e mostrou-lhe. Então explica-me o que isto te parece, Vivian. Porque para mim, parece a minha esposa de 2 meses a beijar outro homem num clube quando devia estar a cuidar da família. Mas talvez eu esteja errado. Talvez seja outra pessoa com a tua cara e o teu vestido, o tipo loiro, claramente desconfortável e a desejar estar em qualquer outro lugar, tentou defender-se. Pá, olha, eu não sabia que ela era casada. Ela não estava a usar aliança quando nos conhecemos no happy hour do escritório na semana passada. Claro que não estava, interrompeu Harrison, a sua voz a pingar veneno. A aliança deve ter caído misteriosamente do dedo dela antes de entrar aqui, certo? Ou talvez a tenha guardado na mala para não atrapalhar os seus planos para a noite. Ele voltou o seu olhar para Vivian, que agora tremia visivelmente. Há quanto tempo, Vivian? Há quanto tempo é que isto dura? E não me mintas, já perdi a paciência. Vivian soltou um soluço alto, limpando o rosto com as mãos trêmulas.
Há algumas semanas, murmurou ela finalmente, quase inaudível. Conheci o Dylan num happy hour do trabalho e começamos a conversar e... Dylan? Harrison repetiu o nome, como se lhe deixasse um sabor amargo na boca. Então, estás a dizer-me que a tinta da nossa certidão de casamento ainda nem tinha secado e tu já andavas às escondidas com outro tipo? Nem sequer tínhamos acabado de desfazer as malas da nossa lua de mel. E tu já tinhas alguém na mira? A realidade era pior do que ele imaginara. Harrison deu um passo atrás, criando distância física, como se a proximidade dela fosse contagiosa. Sabes o que é mais triste nisto tudo? Vivian, nem sequer é a traição em si. É que eu realmente acreditei em ti. Acreditei quando disseste que me amavas, que querias construir uma vida comigo, que estavas pronta para ser minha esposa. Lembras-te quando choraste no altar e disseste que era o dia mais feliz da tua vida? Eu acreditei em ti. Que idiota, não é? Vivian tentou aproximar-se, estendendo-lhe as mãos. Harrison, por favor, ouve-me. Eu cometi um erro terrível. Eu sei. Mas eu amo-te de verdade. Isto foi apenas uma estupidez. Um momento de fraqueza. Não. A voz de Harrison cortou o ar como uma lâmina afiada. Não me toques. Fizeste a tua escolha esta noite quando decidiste vir para aqui, em vez de estares onde disseste que ias estar, quando escolheste usar o vestido que te comprei para impressionar outro homem, quando escolheste mentir-me a mim, a tua irmã, a toda a gente. Harrison olhou para Dylan, que parecia desejar que o chão o engolisse. Podes ficar com ela, pá. A sério, é toda tua agora. Boa sorte, vais precisar. E aqui fica um conselho. Verifica o telemóvel dela regularmente, porque aparentemente ela não consegue manter-se fiel nem por 2 meses. Ele virou-se para sair, mas não antes de falar alto o suficiente para todos os curiosos ouvirem. Muito bem, pessoal. O espetáculo acabou. Apenas mais um casamento arruinado por uma esposa que não conseguiu manter as pernas fechadas por 2 meses. Aproveitem o resto da vossa noite. A humilhação pública foi instantânea e devastadora para Vivian, que desabou a chorar enquanto dezenas de olhares julgadores se viravam para ela. Alguns pegaram nos telemóveis, provavelmente para gravar ou tirar fotos. Vivian tornara-se o espetáculo da noite. Harrison saiu do clube a passo rápido, com Brandon a correr atrás dele. Harry, espera. Estás bem para conduzir? Não, mas vou ficar. Harrison parou no estacionamento, as mãos a tremer de adrenalina e raiva. Ele respirou fundo várias vezes, tentando acalmar-se. Obrigado por me ligares, Brandon. A sério. Sei que não foi fácil. Papá, é para isso que servem os amigos. Eu não ia deixar que fosses enganado como um parvo. Brandon pousou a mão no ombro de Harrison. Queres ir lá à casa? Tenho cerveja no frigorífico e não devias estar sozinho agora. Harrison abanou a cabeça. Não, preciso de ir para casa. Tenho umas coisas para tratar esta noite. Ele não conseguiria dormir, mesmo que tentasse. A raiva fervia, mas por baixo dela havia uma determinação fria. Ele não ia ser uma vítima, ele ia agir. Quando Harrison chegou à casa, a primeira coisa que fez foi procurar provas. Se Vivian tinha sido ousada o suficiente para o trair tão abertamente, provavelmente tinha deixado vestígios por todo o lado. Ele foi direto para o escritório partilhado deles. E ali, pousado na secretária, estava o tablet de Vivian, aquele que ela se esquecia sempre de levar. Harrison desbloqueou-o. Ela nunca tinha mudado a palavra passe, ou por excesso de confiança, ou simplesmente por descuido. O que ele encontrou foi devastador. Mensagens, dezenas delas, entre Vivian e Dylan. Ele percorreu a conversa, cada mensagem era uma nova facada. Dylan, não consigo parar de pensar em ti. Encontramo-nos depois do trabalho? O Harrison vai ficar até tarde no escritório hoje. Eu sei que é errado, mas quando estou contigo, sinto-me viva outra vez. E a pior de todas, datada de uma semana antes. Às vezes penso que me casei com a pessoa errada. O Harrison é estável,
tem um bom emprego, será um bom provedor. Mas tu fazes-me sentir coisas que não sinto com ele. Harrison sentiu-se como se tivesse levado um soco no estômago. Então era isso? Ele era apenas a opção segura, o tipo estável, enquanto Dylan era a aventura excitante? Ele era o idiota trabalhador a pagar as contas enquanto ela se divertia? Harrison tirou capturas de ecrã de tudo, enviou-as para o seu próprio e-mail, guardou-as na nuvem. Provas. Ele ia precisar delas. Eram quase 3 da manhã, quando finalmente parou de investigar. Ele tinha tudo: mensagens, fotos comprometedoras que eles tinham trocado, até registros de localização do telemóvel dela, que mostravam que ela tinha estado no apartamento de Dylan pelo menos 5 vezes nas últimas 3 semanas, enquanto afirmava estar noutro lugar. Cada mentira documentada, cada traição catalogada. Harrison não dormiu naquela noite. Às 7 da manhã de sexta-feira, estava a ligar para Richard Chen, um advogado de divórcios que o seu pai tinha usado anos antes, durante o seu próprio divórcio difícil. Richard atendeu pessoalmente, apesar de ser cedo. Harrison Webb? O filho de Thomas Webb? Sim, senhor. Preciso de agendar uma consulta urgente. Quero dar entrada no divórcio hoje, se possível. Entendido. Deixe-me ver a minha agenda. Pode vir às 9? Traga todas as provas que tiver. Exatamente às 9 horas, Harrison estava no escritório de advocacia no centro de Cleveland, com uma pendrive cheia de capturas de ecrã, vídeos e documentos na mão. Richard ouviu toda a história sem interromper, tomando notas ocasionalmente. Você tem um caso muito sólido, disse Richard finalmente. Adultério provado, casamento recente, sem filhos, evidências claras de premeditação e engano. No Ohio, isso pesará muito a seu favor. Quanto à divisão de bens, a casa onde vivemos era minha antes do casamento. Comprei-a com dinheiro da venda de uma propriedade que herdei do meu avô. Está apenas em meu nome. Richard acenou com aprovação. Excelente! Isso é um bem próprio, não conjugal. Ela não terá direito a nada. E quanto a contas conjuntas? Temos uma conta à ordem conjunta que abrimos depois do casamento, mas a maior parte do dinheiro é meu, e um cartão de crédito conjunto que ela usa. Recomendo que cancele esse cartão imediatamente e transfira a sua parte da conta à ordem para uma nova conta individual. Faça-o hoje. Não espere. Richard bateu na secretária com decisão. Vou preparar os papéis do divórcio e dar entrada hoje mesmo. Com base em tudo o que me mostrou, ela não terá onde se agarrar. Será rápido e limpo. Harrison saiu do escritório do advogado sentindo pela primeira vez desde a noite anterior que estava de novo no controlo. Foi direto ao banco, cancelou o cartão de crédito conjunto, abriu uma nova conta e transferiu todo o seu dinheiro. Depois foi para casa e começou metodicamente a arrumar os pertences de Vivian, roupas, sapatos, cosméticos, em malas e caixas. Não estava a ser cruel ou destrutivo, apenas eficiente. Ela tinha feito as suas escolhas, agora teria de viver com as consequências. Vivian chegou a casa por volta das 2 da tarde, com os olhos inchados de chorar, ainda ao usar o vestido vermelho da noite anterior. Parou à porta ao ver as malas e caixas empilhadas na sala. Harrison, precisamos de conversar. Não, tu não falas agora, tu ouves. Harrison sentou-se no sofá, a sua calma gélida e mais assustadora do que qualquer grito. Vou ser muito claro porque não quero perder mais tempo com isto. O casamento acabou, sem discussão, sem terapia de casal, sem... Vamos tentar de novo. Acabou. Esta manhã já dei entrada no divórcio. Vivian cambaleou, como se tivesse sido esbofeteada. Harrison, por favor, não podes. Podemos resolver isto. Resolver? Harrison soltou uma gargalhada sem humor. Queres conversar? Onde estava essa vontade de conversar quando andavas às escondidas com o Dylan? Quando lhe estavas a mandar mensagens a dizer que te tinhas casado com a pessoa errada?
Ah, pois é. Eu vi todas as mensagens, Vivian. Todas. O rosto dela ficou pálido. Tu, tu viste o meu tablet? O teu tablet que deixaste aqui desbloqueado? Sim. E tenho cópias de tudo. Cada mensagem, cada foto, cada mentira documentada. Por isso não tentes fingir que isto foi só um erro ou que só aconteceu uma vez. Isto dura há semanas, praticamente desde o início do nosso casamento. Vivian desabou no chão, a soluçar. Lamento muito, Harrison. Lamento mesmo. Eu estraguei tudo. Nem sei o que me deu. Eu digo-te o que te deu. Harrison levantou-se, olhando para ela de cima. És egoísta. Querias segurança e emoção ao mesmo tempo. Querias um marido estável para pagar as contas e um namorado excitante para te fazer sentir viva. Querias ter o sol na eira e a chuva no Nabal. Mas sabes o que acontece às pessoas gananciosas, Vivian? Acabam sem nada. Ele gesticulou em direção às malas. As tuas coisas estão todas aí. Tens até domingo para saíres completamente desta casa. Na segunda-feira de manhã, mudo as fechaduras. A casa é minha, comprada com o meu dinheiro antes do casamento. Por isso, não tens direito a nada. Podes ficar em casa dos teus pais ou no apartamento do Dylan. Não é problema meu. Harrison, por favor, implorou ela, mas ele já se dirigia para o quarto. A conversa acabou, Vivian. O meu advogado entrará em contato com o teu. E só para que saibas, também enviei todas as provas para o Departamento de Recursos Humanos da tua empresa. Aparentemente, há políticas contra relações não declaradas entre funcionários. Por isso, tu e o Dylan vão ter muito tempo livre em breve. O olhar de horror no rosto dela teria sido satisfatório se Harrison não estivesse tão exausto com tudo aquilo. Ele trancou-se no quarto e deixou-a com as suas lágrimas e as suas escolhas. Durante o fim de semana, Vivian mudou-se, presumivelmente de volta para a casa dos pais. Harrison mudou as fechaduras, na segunda-feira de manhã, e bloqueou o número dela em todo o lado. Ela tentou enviar e-mails, mas ele configurou um filtro automático. Não havia nada que ela pudesse dizer que ele quisesse ouvir. A reviravolta mais satisfatória veio na terça-feira seguinte. Brandon ligou com novidades. Pá, não vais acreditar nisto. O Dylan foi despedido e a Vivian também está em apuros no trabalho. Como soubeste, Harrison ficou genuinamente surpreendido. O meu primo trabalha nos recursos humanos deles. Aparentemente, alguém enviou um dossiê completo com provas de que eles tinham uma relação não autorizada durante o horário de trabalho e usavam recursos da empresa para marcar encontros. O Dylan foi despedido por má conduta. A Vivian não foi despedida, mas foi transferida para outro departamento com um salário mais baixo e perdeu a promoção que estava prestes a receber. Harrison não admitiu que tinha sido ele a enviar o material, mas sentiu uma profunda satisfação. As ações tinham consequências. O processo de divórcio avançou surpreendentemente rápido, com todas as provas de adultério desde o início do casamento. E sem filhos ou bens verdadeiramente partilhados, Richard conseguiu acelerar tudo. Em 3 meses, estava finalizado. Harrison ficou com a casa, o carro melhor e não teve de pagar um cêntimo a Vivian, para além de assumir metade da dívida mínima do cartão de crédito conjunto. Ela não recebeu pensão de alimentos, nem divisão de bens, nada. A humilhação social de Vivian foi igualmente brutal. A história espalhou-se rapidamente pelo círculo social deles. Brandon, ainda furioso com o que tinha testemunhado, contou a vários amigos em comum. E o passa-a-palavra fez o resto. Vivian perdeu várias amizades. As pessoas que conviviam com eles como um casal tomaram o partido de Harrison assim que souberam da real dimensão da sua traição. Nas redes sociais, Vivian começou a receber comentários passivo-agressivos e, por fim, desativou todas as suas contas. Até a sua própria família ficou do lado de Harrison. Sandra, a mãe de Vivian, ligou para Harrison uma semana após a separação.
A sua voz estava carregada de vergonha. Harrison, eu nem sei o que dizer. Quando a Vivian me contou o que fez, fiquei horrorizada. Eu não criei a minha filha para ser assim. Queria pedir-te desculpa em nome da nossa família. Harrison ficou comovido com a chamada. Obrigado por ligar, Sandra. Agradeço imenso, mas não precisa de se desculpar por ela. A Vivian é adulta e fez as suas próprias escolhas. Ainda assim, insistiu Sandra, foste sempre bom para ela e para nós. Tu mereces muito melhor. Se alguma vez precisares de alguma coisa, seja o que for, podes ligar-me. E Harrison, espero sinceramente que encontres alguém que te valorize de verdade. O relacionamento de Vivian com Dylan não durou nenhum mês após serem despedidos. Aparentemente, a paixão deles só funcionava quando era proibida e excitante, quando tinha a adrenalina do perigo e do engano. Assim que ambos ficaram desempregados e a enfrentar as consequências reais dos seus atos, a magia evaporou-se rapidamente. Dylan deixou-a, dizendo que precisava de espaço. 3 meses após a finalização do divórcio, a vida de Harrison estava drasticamente diferente. Vendeu a casa, que guardava demasiadas memórias más, e comprou um loft moderno no bairro histórico de Ohio City, em Cleveland. O espaço era inteiramente seu, decorado exatamente como queria, sem concessões ou lembranças dolorosas. No trabalho, livre da distração emocional de um casamento de fachada, Harrison destacou-se. Assumiu um grande projeto que estava disponível e executou-o na perfeição. 6 meses após a separação, foi promovido a gerente sênior, com um aumento salarial de 40%. Com as finanças e as emoções mais estáveis, Harrison começou a viajar, algo de que Vivian sempre se queixara, dizendo ser um desperdício de dinheiro. Foi sozinho ao Japão, passando 2 semanas a explorar Tóquio e Kyoto, a redescobrir quem era sem uma parceira que o traíra. Depois, foi para a Europa, Barcelona, Paris, Amsterdão. Cada viagem era uma redescoberta, uma afirmação de que a sua vida não tinha acabado, tinha apenas recomeçado. Numa viagem de esqui a Aspen, no Colorado, 1 ano após o divórcio, Harrison conheceu Melissa durante um jantar, no hotel onde estava hospedado. Ela estava com um grupo de amigos, uma instrutora de yoga de Denver, e acabaram sentados em mesas próximas. Quando o empregado de mesa trocou acidentalmente os seus pedidos, Harrison e Melissa iniciaram uma conversa que simplesmente não parou mais. Passaram a noite inteira no bar do hotel a falar sobre viagens, trabalho, sobre a vida. Melissa tinha uma energia calma, mas vibrante, que Harrison achou magnética. Quando ela mencionou que vivia em Denver, Harrison sentiu uma centelha de esperança. Trocaram números de telefone, e pela primeira vez desde o divórcio, Harrison sentiu uma vontade genuína de conhecer melhor alguém. Harrison e Melissa começaram a encontrar-se regularmente, alternando os fins de semana, com um a viajar para visitar o outro. Desde o início, Harrison foi completamente transparente sobre o seu passado. Contou-lhe sobre Vivian, a traição, e como tinha sido difícil reconstruir a confiança. Melissa ouviu-o sem julgamentos, partilhou as suas próprias histórias de relacionamentos passados e eles construíram algo baseado numa honestidade radical desde o primeiro dia. Após 2 anos de um namoro cuidado e intencional, Harrison pediu Melissa em casamento em Aspen, no mesmo hotel onde se conheceram. Desta vez, ele tinha a certeza. Fizeram aconselhamento pré-matrimonial, tiveram conversas profundas sobre expectativas, família, finanças, sobre tudo. Não houve pressa nem sinais de alerta ignorados. Apenas 2 pessoas que se conheciam verdadeiramente e que escolheram construir uma vida juntas. O casamento foi pequeno, mas perfeito, com apenas 50 amigos e familiares próximos, numa cerimônia ao ar livre, numa vinha perto de Denver. Brandon foi novamente o padrinho, e, no seu discurso,
Brincou dizendo que, desta vez, não precisaria de fazer chamadas desesperadas de discotecas. A multidão riu-se, mas Harrison sabia a profunda verdade por trás da piada. Aquela chamada de Brandon tinha-lhe salvo a vida, poupando-o a anos de miséria e mentiras. Vivian, entretanto, continuava a sua espiral descendente. As últimas notícias que Harrison ouviu, através de conhecidos em comum, eram que ela já ia no terceiro relacionamento, falhado desde o divórcio, continuava presa no mesmo emprego despromovido, a viver num pequeno apartamento longe dos amigos e da família, carregando a reputação que ela própria construíra. A sua mãe, Sandra, enviava ocasionalmente mensagens a Harrison, em ocasiões especiais, sempre educada, sempre a lamentar as escolhas da filha. Harrison respondia com gentileza, mas mantinha a distância. 3 anos depois daquela noite, Harrison era um homem irreconhecível. Ele e Melissa compraram uma bela casa, num subúrbio tranquilo, onde ambos podiam trabalhar remotamente parte do tempo. Adotaram 2 cães, algo que Vivian nunca permitira. Melissa engravidou e tiveram uma filha, Emma, que trouxe a Harrison uma alegria que ele nem sabia ser possível. Ele nunca mais olhou para trás. A lição que Harrison tirou daquela noite fatídica foi clara e poderosa. Os verdadeiros amigos avisam-nos, mesmo quando é difícil e desconfortável, agir de forma rápida e decisiva perante uma traição não é fraqueza, é amor próprio. Algumas pessoas mostram-nos quem realmente são mais cedo do que outras. E por mais doloroso que seja no momento, isso é uma bênção disfarçada. E finalmente voltar a confiar depois de uma traição é possível, mas apenas quando se faz o trabalho interior necessário e se encontra alguém que realmente merece essa confiança. Brandon continuou a ser o melhor amigo de Harrison, o tio orgulhoso da pequena Emma, e muitas vezes recordavam aquela noite não com dor, mas com gratidão. Aquela chamada desconfortável que Brandon fez tinha sido um presente. Tinha poupado a Harrison anos de sofrimento que poderiam ter acontecido se a verdade tivesse vindo à tona mais tarde, talvez com filhos envolvidos, talvez com muito mais a perder. Harrison aprendeu que a dor, a curto prazo, nos salva de uma agonia a longo prazo, que a verdade é sempre melhor do que uma ilusão confortável, e que, por vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem, construir uma felicidade genuína e deixar que as consequências naturais dos atos de alguém falem por si. Vivian tinha perdido um bom homem, um casamento promissor, uma vida confortável, tudo por umas emoções baratas com alguém que a descartou no momento em que se tornou inconveniente. Harrison, por outro lado, tinha perdido uma ilusão, mas ganhado clareza. Perdeu uma esposa infiel, mas ganhou a liberdade de encontrar o amor verdadeiro. Perdeu 2 meses de um casamento de fachada, mas ganhou uma vida inteira de autenticidade e paz. E quando Harrison segurava sua filha nos braços, com Melissa ao seu lado, e os seus cães a correr pelo quintal da casa que construíram juntos, ele soube com absoluta certeza que tinha vencido. Não através de vingança ou crueldade, mas simplesmente por ter tido a coragem de se valorizar o suficiente para se afastar de algo quebrado e construir algo genuinamente belo no seu lugar. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!